Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, Quero te ouvir. se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. A liturgia de hoje fala do chamado. Deus que chama. E o chamado vem acompanhado de recomendações, vem acompanhado de conselhos. Deus nos chama, mas também nos direciona, nos aconselha naquilo que nós devemos fazer. Na primeira leitura nós vimos então os conselhos de Davi ao seu filho Salomão, que seria o sucessor do trono. Davi aqui já está no final da sua vida, e conselhos tão bonitos. Davi aqui chama Salomão e pede que ele sempre obedeça a Deus. Talvez isso hoje também esteja faltando nas nossas famílias, né? Bons conselhos. E Davi aconselha que Salomão sempre obedeça a Deus, andando nos seus caminhos, vivendo, cumprindo os seus mandamentos. Somente assim, vai dizer Davi, ele venceria na vida, teria êxito nas ações, nos projetos. Ele orienta Salomão dizendo que a fidelidade a Deus é a coisa mais importante. Isso serve para nós hoje. Os mesmos conselhos dados por Davi a Salomão servem para cada um de nós que somos discípulos de Jesus. Conselhos esses também devemos transmitir às novas gerações. Hoje o grande problema é a transmissão da fé. As nossas gerações não têm conseguido, a nossa geração não tem conseguido transmitir a fé às novas gerações. Então aquilo que Davi aconselha a Salomão deve servir para nós também, ao aconselharmos as nossas crianças, os nossos jovens, essa geração que está aí. Fidelidade a Deus, vai dizer Davi, é a coisa mais importante. E Davi vai dizer: olha, e você vai ser um grande homem se você obedecer a Deus. E depois de aconselhar, então Davi repousou com seus antepassados, como diz o texto, né? Faleceu, partiu. Salomão não se esqueceu desses conselhos e se tornou um dos reis mais importantes da história de Israel. Os conselhos do pai fizeram do filho um rei sábio, o mais sábio da história, segundo os relatos bíblicos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esses mesmos conselhos devemos também aconselhar nossos filhos, nossos jovens, essa geração que está aí. No Evangelho de hoje, Jesus chama os 12 e os envia em missão.
E ao os enviar, dá algumas recomendações. O Evangelho começa dizendo que Jesus chama os 12. E é bom lembrar que 12 aqui, no contexto bíblico, significa totalidade. Isso quer dizer que Ele chama a todos, que nós estamos também incluídos nesse chamado. Todos nós somos chamados pelo santo batismo. Pelo batismo somos chamados à missão, somos chamados a evangelizar, somos chamados a dar testemunho do evangelho da salvação. Então ninguém está de fora. E nós cantamos, né? Senhor, se tu me chamas, quero te ouvir. eis-me aqui. Será que realmente é isso? Ou a gente canta da boca para fora? Então, Senhor, se tu me chamas, Ele já chamou, pelo batismo já fomos chamados. Agora cabe a nós responder com a vida, com testemunho, com engajamento pastoral, alguma pastoral, grupo, algum ministério, algum serviço na igreja, responder a esse chamado. Claro que não só na igreja, no mundo, na família, na política, na educação, na sociedade como um todo, o cristão é convidado a dar testemunho do evangelho da salvação. Não se restringe só ao âmbito eclesial, mas também na sociedade, na família, né, no mundo da educação, da política, onde eu estiver, eu devo ser discípulo. Eu sou chamado pelo Senhor, pelo batismo, a testemunhar o evangelho da salvação. E Jesus chama para quê? Para enviar para a missão. Ele chama com um objetivo, com uma finalidade. Primeiro, para estar com Ele. Uma outra passagem, se eu não me engano, o próprio evangelista Marcos fala isso. Chama para estar com Ele, e depois da experiência com Ele, os envia para ir em missão. Então, Ele chama para a missão. E é bonito perceber que Ele não chama pessoas totalmente preparadas, não, capacitadas, porque às vezes a desculpa é essa, né? Eu não sei, não posso, não consigo, não. Ele chama e espera corações disponíveis. Não chama capacitados, como nós sempre falamos, né? Não chama capacitados, mas no encontro com Ele, na experiência com Ele, Ele vai capacitando os escolhidos. Então não tenhamos medo. Se nós formos generosos, respondermos com generosidade, Ele vai nos capacitar naquilo que é o nosso dom. Cada um tem um dom, né? Não sei cantar, não sei ler bonito, não sei pregar, mas sei fazer tantas coisas, né? Que Deus com certeza vai me capacitar naquilo que é o meu dom, para que eu possa colocar a serviço. Jesus então dá aos discípulos poder, autoridade e ensina como agir. Poder e autoridade não para se intimidar, para não se intimidar diante dos obstáculos, das dificuldades que com certeza o discípulo enfrenta na vida. Então, o poder que Ele nos dá, a autoridade que Ele nos dá, é justamente para que tenhamos coragem de enfrentar os obstáculos, que a gente não se intimide diante das dificuldades, dos obstáculos que nós encontraremos e encontramos na vida. Os discípulos também encontraram. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus já foi alertando a eles: olha, pode ser que no caminho vocês encontrem isso, aquilo, outro, alguém não receba vocês, mas não se intimide, não desanime, continue a missão. Esse poder que Ele nos dá, penso eu que é o poder para a gente não desanimar, não se intimidar diante das dificuldades, das rejeições, né, que nós encontraremos na vida, em todos os lugares, né? Porque às vezes o nosso jeito de ser aqui, os princípios, os valores do Evangelho que nós vivemos e defendemos, às vezes incomoda. Não preciso nem falar nada, a minha postura na vida, tomando a postura, vivendo o Evangelho, já vai incomodar muita gente, já vai irritar muita, até dentro da nossa família. Vamos ser criticados, julgados, né? Vamos ser motivo de chacota, de deboche. Por quê? Porque a postura que a gente vai tomando do Evangelho na nossa vida, aquilo que a gente vai defendendo a partir do Evangelho, a gente vai sofrer rejeições no mundo do trabalho, na sociedade, na política, onde estivermos. Se formos fiéis, temos que estar preparados para sofrer rejeições, principalmente quando defendemos a vida,
a justiça, a paz, aquilo que Jesus defendia. Nós só temos que estar preparados para sofrer então perseguição, rejeição. É preciso estar de coração aberto, livre e em paz, como os discípulos fizeram. Todo missionário deve ser portador da paz. Onde não for bem recebido, não deve dar importância, não deve entrar em depressão. Agora estou em depressão porque eu não fui bem recebido. Pelo amor de Deus, toca o barco. Não se deixa levar por isso não. Deus te deu poder para não ser uma pessoa fraca, frouxa, cheia de não me toque, melindrosa, não pode nada, não pode falar. O que acontece? Quebra, chora, lamenta. Não, continue a missão, até dentro da sua comunidade. Às vezes tem dificuldade com um, com o outro, com o padre. Não, minha vida, padre passa, tudo passa, Jesus permanece. Olhos fixos em Jesus. Ele te dá o poder para você suportar tudo isso dentro da sua própria comunidade, que às vezes está difícil de viver, porque tem muitos problemas. É ou não é? Todo missionário deve ser portador da paz. Onde não for bem recebido, não deve dar importância. Tirar até a poeira dos pés significa que não se deve perder tempo com situações banais e rejeições sofridas. Então sacudir a poeira é isso, é não perder tempo com aquilo que não tem importância, né? É não se deixar levar, sofrer por conta das rejeições, não guardar mágoas nem rancores, que às vezes a gente vai colecionando ao longo da vida, até dentro das comunidades, né? Mágoa, rancor, desafetos. Não, sacudir a poeira dos pés é se livrar disso, é ser uma pessoa livre para amar a Deus e servi-lo em todas as circunstâncias, até nos momentos difíceis que a gente enfrenta na nossa paróquia, na nossa comunidade, né? Aprendamos então com a liturgia de hoje a perceber, a escutar e a responder ao chamado de Deus, né? O Senhor com certeza nos prepara e nos envia. O que cabe a nós é responder com generosidade. Eis-me aqui, Senhor. É isso? Então, irmãos e irmãs, aqui vou terminando. Que os conselhos hoje apresentados na liturgia sirvam para todos nós. Tanto aquele que deu Davi a Salomão, depois vocês podem reler o texto em casa, como deu Jesus para os discípulos. Tudo serve para nós hoje. Não ficou lá no passado, é para hoje, assumir para a nossa vida hoje. Que possamos também, como já disse, passá-lo adiante, aconselhando as novas gerações. Os conselhos evangélicos são sempre atuais e são infalíveis, basta obedecer a eles, conforme disse Davi a Salomão. Davi ensinou a Salomão a seguir os conselhos de Deus, os mandamentos, e seria um homem ungido por Deus, e ele o foi de fato. E Jesus então ensinou os discípulos a serem missionários, e eles foram de fato. Seremos também ungidos por Deus se colocarmos em prática os seus ensinamentos e ensinarmos os outros a fazerem a mesma coisa.